ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuarem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, por isso pereci. Aleluia. Irmãos, pode tomar seus assentos. Irmãos, essa história ela é bem conhecida da igreja, né, que é a história de Esther. E o que me chama a atenção dentro desses versos, né, são a coragem que ela tinha por ser uma mulher, né? E aqui nós vemos, quem estuda o livro de Esther vai encontrar várias curiosidades, né? O primeiro é que quando Deus chama ela, Deus troca o nome dela. Ela tinha o nome de Hadassah e passa a ter o nome de Esther quando ela se transforma em uma rainha, né? E a gente conhece todo o passado, todo o histórico dela. Ela não tinha a possibilidade de virar uma rainha, né? Porque ela era judia e tinha o seu tio, que era Mardoqueu, que trabalhava para o rei de uma forma que ele não era muito visto, né? Então a gente entende o quê? Que ela não tinha nenhuma possibilidade alguma de chegar onde ela chegou. Isso prova que Deus, Ele não olha para o nosso passado. Deus, Ele não olha se você tem ou não condição. Deus simplesmente escolhe e coloca lá. E a gente vê que ela tinha essa expectativa, e quando ela é chamada para o rei, acontece alguma coisa, Deus faz mover aquele reino. Deus coloca as suas mãos e Ele começa a trabalhar. E ali nós tínhamos uma rainha chamada Vasti. Vasti, para quem não sabe, ela significa o centro de toda a beleza. Ela deveria ser uma mulher muito bonita, até porque para estar lá tinha que ser bem escolhida a dedos. Então ela era super bonita, né? Não era só bonita, ela era como se fosse uma Miss Brasil, uma Miss Hollywood. Ela era perfeita. Mas olha que interessante, quando o rei manda chamar ela, né, para mostrar aos seus amigos, porque naquela época os reis eles tinham esse costume, eles tinham as mulheres mais bonitas, e quando eles faziam uma festa, eles queriam mostrar aquilo que eles tinham de melhor dentro do reino. E o que ele tinha de melhor e apreciado dentro do reino era a própria mulher dele. E ele queria mostrar, ele queria falar: olha o que eu tenho, né? Mas quando ele chama, ela ignora ele, e ele fica preocupado com aquilo. Olha Deus trabalhando, e quando ele ignora ele, os próprios súditos dele, os próprios trabalhadores dele dão uma ideia, falam: olha rei, se a sua mulher te ignora, você imagina o resto do reino que vai fazer por nós. O que as outras mulheres vão fazer por nós? Aí eles ficaram preocupados, porque a mulher, na verdade, ela era submissa ao marido. E a palavra submissão, ela não significa que ela é menor. Submissão significa ajudar na missão do marido, né? Um exemplo que eu dou claro sobre submissão é piloto e copiloto de aeronaves, né? Para os irmãos que já voaram, que entendem um pouco disso, sabem que tanto o piloto quanto o copiloto têm o mesmo tanto de horas de voo, né? Se não me engano, agora é 4.000 horas. E os dois têm o mesmo ensino, os dois estudam 5 anos, os dois fazem tudo. Só que dentro do avião precisa de uma parte lógica e de uma parte física. O piloto vai ficar com a parte física e o copiloto com a parte lógica. Mas se você inverter os dois de posição, o avião sobe da mesma forma. Sabe por quê? Não é um melhor ou maior do que o outro. São iguais com funções diferentes. Mas quando ela rejeita o rei, quando ela sai da missão do rei, aí Deus não está mais com ela, porque ela rejeitou a ordem do rei. E quando isso acontece, ela perde o trono, ela perde todo o poder e a autoridade que ela tinha. Aí ela já não era mais rainha, ela era uma pessoa comum. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando a gente está na posição de Deus, Ele coloca a gente onde a gente menos imagina.
E quando a gente sai da presença de Deus, a glória que existia em nós, ela sai também. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem dentro da casa de Deus, o dom que você tem, ele só brilha aqui dentro. E sabe por que ele brilha aqui dentro? Porque você está na presença do Rei. Então a glória do Rei, ela reflete em você, e aí você passa a brilhar na presença do Rei. Mas quando você sai dessa presença, essa glória que existia em você não vai ter mais. E foi isso. Só que tudo isso é uma decisão. Ela decidiu, ela falou: eu não quero me apresentar para eles, eu não quero me expor a eles. Então foi uma decisão dela. Mas olha que interessante, diferente de Vasti, a Radassa, que ainda não tinha o nome de Esther, ela é escolhida. Quando eles saem para procurar alguém, Mardoqueu chega e fala: olha, eu tenho uma sobrinha e eu vou trazê-la para vocês. E quando eles olham nela, eles veem uma beleza fora do comum, e fala: essa é escolhida para o rei. E eles trazem junto com muitas delas, né? Não era só ela a única bonita, não era a única, tinha várias, e elas passam por um tratamento de beleza até ficar da forma que o rei quer. Então quando ela chega com mais pessoas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que por mais que estejam bastante gente fazendo a mesma coisa que você faz, por mais que tenha bastante gente na igreja que canta, por mais que tenha bastante gente na igreja que prega, Deus tem algo especial só para você. Só para você. O que Deus escolheu para você não é o outro que vai tomar, não é o outro que vai ser melhor que você, que vai ser escolhido. Não, aquilo que Deus colocou no seu coração para você, vai ser para você. E ela entende isso. Ela não fica com medo das suas rivais. Ela não fica: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tem mulheres muito mais bonitas que eu aqui dentro, tem mulheres muito mais poderosas. Não, ela ficou na posição em que Deus escolheu ela. Ela passou, ela não foi privada de nenhum das coisas que o rei ordenou para fazer. Ela não chegou lá e falou: não, eu não vou passar por esse tratamento aqui porque eu já sou bonita, eu não vou passar por isso aqui porque eu já sou inteligente, eu não vou passar por isso aqui porque eu já tenho isso e aquilo. Não, ela foi junto com todo mundo. O que um passava, ela passava também. Mas sabe qual a diferença? Ela não reclamava. Ela entendeu o propósito que Deus tinha na vida dela. Quando a gente fala de propósito, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu falo muito lá em casa sobre isso, porque o propósito, ele não está alinhado naquilo que você quer ou você deixa de fazer. O propósito é para que você foi criado, né? Freud, ele escreve uma frase nos seus livros que eu acho muito interessante. Ele fala que o homem mais inteligente é aquele que sabe de onde veio, o que está fazendo e para onde vai. E toda a vida de Freud, ele nunca achou essa resposta. E dentro da igreja, a gente tem a resposta. A gente veio de Deus, está aqui numa missão para Deus. E quando isso terminar, voltaremos para Deus. Isto é propósito. Isto é propósito. Você veio criado para isso. Só que dentro dos propósitos a gente tem algumas coisas, algumas funções atribuídas que a gente veio para fazer. Por exemplo, o Natinho veio para tocar, eu vim para tocar, o Nicolas vieram com toda a música. Mas essa música, tem gente no mundo que é muito melhor que nós. Muito melhor. E se Deus estivesse procurando habilidade musical, Ele não pegaria aqui dentro. Tenho certeza. Porque tem muito guitarrista bom, tem muito baterista bom, tem tudo melhor que nós. Ele não precisa disso. Quando a gente fala assim que a gente está fazendo a obra de Deus, a gente está como uma empresa, né? Por exemplo, eu trabalho para a NetLife, né? E aí os donos é um grupo, então eu poderia falar: não, eu trabalho para o
você. Mas não é. A gente trabalha dentro de uma empresa, mas a gente tem uma função para servir alguém dentro da empresa. Vê se você entende isso. A gente tem, por exemplo, quem trabalha dentro do transporte, ele é motorista. Aí ele trabalha, vamos supor, para Júlio Simões. E aí ele fala, não, eu só trabalho para o Júlio. Aí vem alguém e fala, você pode fazer isso? Não, eu trabalho para o Júlio, não trabalho para você. Olha a diferença. Você trabalha para Júlio, mas você está servindo o pessoal do ônibus. Sabe por que o Júlio não precisa de você? Ele não precisa de você. Quem está precisando de você é os passageiros do ônibus. Então, quando a gente está dentro da igreja, a gente fala, olha, eu trabalho para Deus. Lembre-se, Deus não está precisando de você lá em cima, porque senão você já tinha morrido. Deus precisa de você aqui na igreja. E cada vez que eu sirvo melhor a igreja, lá em cima ele fala, olha, eu tenho um funcionário ali que está dando certo. Então, quando a gente serve a Deus, é que a gente está servindo alguém dentro da igreja, né? E quando a gente olha para a história de Esther, Esther era interessante, porque quando ela estava com as outras mulheres, ela estava ali, recebendo treinamento como todas. Ela estava ali sendo submissa como todas. Mas quando chega o dia de se apresentar ao rei, o rei aponta o cetro para ela. Olha que interessante, né? As mulheres eram tão bonitas quanto ela, e tinha outras que eram até melhores do que ela. Mas o rei frita os olhos nela e fala, traz ela aqui. A partir de hoje ela não é mais Radassa, ela é a minha rainha, se chamará Esther. E olha que interessante, Esther significa estrela. Deus tirou a beleza natural para dizer que ela era mais bonita. Não, ele falou, ela não é mais bonita, ela é mais do que isso, ela é uma estrela. Está entendendo o grau que Deus coloca quando você está na posição? Você às vezes está pensando, eu quero ser só isso, mas Deus te coloca numa posição tão alta, que Ele fala, não, você é mais do que isso. Mas para isso a gente tem que entender esse propósito, né? Para que a gente veio aqui? Às vezes eu estou conversando com o Nicolas e a gente fala muito sobre o fim dos tempos. Ultimamente a igreja está procurando mais status, né? É bonito quando a gente fala assim, é apresentado na igreja como um evangelista, como um pastor, como um diácono. Todo mundo já olha e fala, nossa, ele é isso, ele é aquilo outro. Por quê? Porque existe um período de tempo que você passa nesse treinamento para chegar até aí. Mas isso, diante de Deus, não é nada, porque somos todos iguais. Todos. O maior homem da terra que chegou aqui foi Jesus Cristo. E sabe o que ele ensina? Que para estar na melhor posição, ele teria que lavar os pés dos discípulos. Olha que interessante. Isso significa que a liderança, ela não é maior do que os outros, não. Ela simplesmente vai servir aos outros. E aí, quando a gente serve, a gente também dá o exemplo para o outro servir. Porque dentro da igreja, é isso que acontece. É cada um dentro do seu propósito, servindo a igreja. Se a igreja não estiver contente com o que eu faço, eu não estou trabalhando direito para Deus. Se os irmãos estão criticando tudo, eu não estou trabalhando direito para Deus. Aí você pode dizer, não, mas aqui todo mundo critica, todo mundo... Pode acontecer, mas será que você deu o seu melhor para aquilo? Será que eu e você está dando o melhor? Você sabe quando a gente percebe que a gente não dá o melhor? Quando a gente está dentro de uma empresa e alguém chega e fala com a gente e a gente abaixa a cabeça, escuta e refaz o serviço. Mas aqui na igreja, se alguém falar que você está ruim, você retruca, você revida, você é armado dentro da igreja. Mas lá no trampo, lá no serviço, é pianinho, não fala nada. Sabe por quê? Porque lá você está sendo pago pelo seu salário e você fala, vou aguentar isso só porque eu tenho conta, vou aguentar isso só porque eu tenho um boleto para pagar. Ei, escute bem, aqui você não precisa se preocupar com o boleto, o dono da vida está aqui dentro. Você trabalha para ele.
É para Ele que você trabalha, é para Ele que eu trabalho, é para Ele que nós nos dedicamos. Às vezes o mundo não vai entender a coragem que a gente tem aqui dentro. Muitos olham para a gente e falam: nossa, esse crente é maluco. Um dia de chuva, poderia estar na minha casa assistindo televisão, na Netflix, comendo pipoca. Não, a gente escolheu estar aqui dentro do quartel-general do Senhor Jesus. E não fique pensando você que você não vai ser retribuído. Vai sim, você vai ser retribuído aqui sim, porque Deus já está marcando, escrevendo a sua história aqui dentro. E no momento certo você troca até o nome. Às vezes você aqui é chamado de Natinho, ali chamado de Lincoln, mas lá em cima a Bíblia diz que Deus dará uma pedrinha branca com um nome que você ainda não conhece. Aí olha que interessante, esse nome que você não conhece, Ele já está chamando você agora. É que a gente não passa a dar valor naquilo que tem valor, a gente passa a dar valor nas coisas que o diabo coloca dentro, nas angústias, nas tristezas. Quando alguém te marcou, você fica 10 anos remoendo a mesma coisa. Ei, presta atenção, Deus já está te chamando para um nome novo. Sabe por quê? Você é importante para Ele. Ele confiou uma obra na sua mão, Ele confiou tudo na sua mão, colocou um propósito, uma ferramenta e falou: agora vai, porque você veio para dar certo. Você não está aqui de bobeira, você veio para dar certo. Essa é a palavra que Deus coloca no meu coração para você nessa noite. Seja corajosa na presença de Deus, seja submissa na presença de Deus, porque lembre-se bem, quando você pensar que você é alguém, quando você pensar que você é mais que os outros, lembre que a glória de Deus que está refletindo em você, ela pode sair e ser dada ao outro. Por isso que lá em Isaías, olha que interessante, Isaías 61, 10 diz assim: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então cada dia que você se dedica aqui na igreja, cada dia que você se dedica ao grupo das irmãs, cada dia que você se dedica a fazer algo melhor para Deus, a glória dele vai refletindo em você a cada dia. Aleluia! Cada dia ela vai aumentando. Nós vemos que quando Moisés estava na presença de Deus e ele saía da presença, a glória continuava no rosto dele. E as pessoas falavam: Moisés, você está brilhando como o sol. Por quê? Porque a glória de Deus estava na vida dele. E é isso que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Cada dia Deus vai moldando as ferramentas que Ele colocou na sua mão. Mas o que Deus quer é esse espírito de submissão. É a gente ajudar o outro na missão do outro. Não que um seja melhor do que o outro, mas que a gente deve ajudar na missão do outro. E assim Deus vai ficar contente com tudo que a gente vai fazer. Então essa é a palavra que Deus coloca no meu coração. Deus tem um propósito na sua vida. E eu descobri isso depois de muito tempo, orando a Deus e falando: Senhor, qual é o propósito que Tu tem na minha vida? E aí Deus revelou o que Ele tinha para mim. E com certeza Deus vai revelar o que Ele tem na sua vida. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé e a gente fazer uma oração a Deus. Bendito Deus! Aleluia! Eu espero que Deus tenha escrevido na tábua do seu coração a palavra dele aí. Aleluia! E que você saia daqui nessa noite e saia refletindo o que você está fazendo, para quem você está trabalhando. Você já sabe que você trabalha para Deus, mas qual o setor que Deus te colocou e o que você está fazendo dentro dele? Vamos orar a Deus. Altíssimo e eterno Deus, diante da Tua magnífica presença, Senhor, está aí a Sua palavra. Deus, mas que essa palavra não volte vazia, Senhor, dos corações. Escreva na tábua do coração. Revela para cada um, Senhor, o projeto que o Senhor tem na vida deles, o propósito que o Senhor tem na vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nesse lugar. Senhor, os dias são maus, Senhor, os dias são difíceis, Senhor. Nós somos bombardeados, Pai, por informações a todo tempo. Mas, meu Deus, não deixe esquecer que a Tua palavra é o que permanece em nós para sempre, que a Tua palavra é o que vai levar nós para o céu, Senhor. Deus querido, escreva a Tua palavra no nosso coração. É o que eu te peço,
e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia.